melhor se ajuntar com os profetas do Senhor. Meus amados irmãos, já vão ali, depois dessa divisão, teve a divisão das tribos. Então aí a gente vai entender ali, nasce em 2 Reis, a partir do 12, que ele já começa essa divisão. E é uma divisão onde Deus não se agradou. Então foi necessário Deus fazer algo para que o povo venha se arrepender, porque o povo era o povo de Deus, é Israel, e o seu servo já não estava mais lá para poder reinar, que era Salomão, onde tinha feito um templo maravilhoso para o Senhor. Ali, a partir de 2 Crônica 36, nós vamos começar a entender um pouco o mistério. A partir dali do 36, a partir do 15, Deus envia vários profetas para poder alertar o povo, porque o povo já não servia como tinha que servir. O povo simplesmente já não estava adorando a Deus como tinha que adorar. Eles estavam idolatrando outros deuses e estavam fazendo tudo da forma dele, aonde tudo chegava o mau cheiro à narina do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E com isso, Deus enviou um profeta, enviou outro, e o povo não queria ouvir, o povo estava resistente à palavra do Senhor. Então foi necessário Deus naquele momento simplesmente trazer o castigo para aquele povo. Mas qual foi o castigo? Deus levantou simplesmente o rei Nabucodonosor. Eu não vou entrar aqui na história de Nabucodonosor, porque senão vira mini vigília, meus amados irmãos. Mas eu só tenho que dar uma pincelada para vocês entenderem o porquê, o propósito dessa campanha. Nabucodonosor era um rei muito rígido. Era um rei que pegava firme com o povo. Então Deus trouxe a essas pessoas esse castigo, aonde o rei Nabucodonosor fazer o templo. O povo até começa a fazer, mas tem as oposições, tem aqueles que se levantam contra o que Deus mandou fazer, tem aqueles que são do contra o que Deus mandou fazer. E eu já vou abrir uma vírgula aqui. Esse povo, meus amados irmãos, do 2 ao 5, simplesmente já estava com medo. Então o povo se esfriou na fé, não estava mais querendo construir o templo, simplesmente porque os da oposição estavam se levantando contra eles. Aí eu já vou falar aqui, meus amados irmãos, da parte do Senhor. Tem gente que é assim, Deus fala, vai que eu sou contigo. Tem gente que pega, Jesus fala, vai que eu estou na frente, mas simplesmente quer engrandecer o inimigo, quer engrandecer o adversário, esquece do tamanho do Deus que ele serve. E é muito fácil, meus irmãos, você ver crente parando em meia batalha. Porque o crente, muitos crentes nas igrejas que só quer saber de vitória, mas eu já vou falar aqui para alguns irmãos. Meus irmãos, a prova tem início, meio e fim. Então no início você tem que pelejar, no meio você tem que guerrear, mas no meio, porque a luta é prova, no meio é deserto, a vitória está no fim. Por que Deus não revela o que está no meio? Porque se revelar, eu e você vamos parar logo no início. Aleluia. O povo foi ordenado a construir o templo. Simplesmente, o povo começou a fazer no primeiro ano, ok. No segundo ano, a oposição se levantaram contra ele parou. A obra parou. Aí sabe o que o povo já estava fazendo, meus amados irmãos?
já estava simplesmente olhando para a casa deles, estava esquecendo das coisas de Deus, estava simplesmente botando a casa deles bonitinho, estava esquecendo o que Deus ordenou eles fazer. Mas é para a honra e glória do Senhor que nós temos que entender nesta noite. Primeiramente a gente tem que fazer para a obra, porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora eu vou liberar aqui para os amados irmãos. O que os irmãos acham que vai ser acrescentado? É bênção, é prosperidade, é vitória. Então os irmãos têm que saber que a gente tem que servir a Deus em espírito e verdade, como eu falei aqui no início da mensagem, que sofra o homem, mas as coisas de Deus não podem sofrer dano nenhum, porque nós fomos chamados para soldado de guerra, e o Senhor não se agrada dos frouxos. Os frouxos não herdarão o reino dos céus. Agora eu vou falar para os amados irmãos entender. Seja corajoso. Foi dito para o governador, foi dito para Josué: vai e faça o meu templo, que eu preciso de um lugar de intimidade para com o meu povo. Então foi enviado a Ageu, aquele povo novamente. Tem que construir o templo, porque o Senhor precisa de um lugar reservado, porque o Senhor já reserva um lugar, porque Ele quer ter intimidade em particular com o seu povo. É assim no dia de hoje. Você pega, quer intimidade, vai para o monte. Você quer intimidade, vai para o seu quarto, porque Deus vai te ouvir. Em Mateus 6:6 diz: tranca a porta do seu quarto e fala com o Senhor, e oculto que Ele vai te ouvir.